Por que as decisões do ministro Alexandre de Moraes contra Elon Musk, o X e agora a Starlink são ilegais? Eu vou te dar 7 razões. Fica até o final deste vídeo se você quiser entender tudo e compartilha com quem você acha que precisa saber o que está acontecendo com o X, com a Starlink, com o Elon Musk. A empresa Starlink fornece acesso de internet de alta velocidade em todo o mundo, por meio de satélites de órbita baixa, especialmente em áreas remotas ou de difícil acesso, onde a infraestrutura tradicional de internet, como cabo ou fibra ótica, é limitada ou inexistente. Existem cerca de 250 mil brasileiros em áreas remotas beneficiados com esta tecnologia. O ministro Alexandre de Moraes congelou as contas bancárias da Starlink, com a justificativa de que os recursos da Starlink devem garantir o pagamento de multas que ele aplicou ao X, a meu ver, também ilegalmente. Mas por que congelar as contas da Starlink é ilegal? Número 1. Imagine que tem uma pessoa fazendo uma coisa supostamente errada e um juiz, ao invés de ir atrás dessa pessoa, vai atrás do primo dela. Isso é inadmissível no sistema jurídico. A lei protege as pessoas e ninguém paga por erros de um parente. Número 2. No caso da Starlink, a situação é a mesma. Ela é uma espécie de prima do X, que tem o Elon Musk como familiar em comum. Mas a Starlink é uma empresa que tem a maioria dos sócios que não tem nada a ver com o X. E o ministro do STF resolveu agora penalizar esse pessoal sócio da Starlink que não tem nada a ver com a história. Número 3. No sistema jurídico brasileiro, cada pessoa tem seu CPF e cada empresa tem seu CNPJ. Por isso, se o seu primo ou parente distante fizer coisa errada, a responsabilidade deve cair no CPF dele e não no seu. Mas o ministro Alexandre de Moraes está punindo o CNPJ da Starlink por multas que ele aplicou no CNPJ do X. Quer dizer, faz uma salada de CNPJs. Imagine se a moda pega e o judiciário resolve agora fazer uma salada com CPFs, todos nós estaremos em perigo. Número 4. Para atingir o CNPJ de uma empresa por suposta dívida de outra empresa, o único caminho legal seria o que se chama a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-alvo. Mas isso exige um processo complexo perante a legislação brasileira, que, ao que tudo indica, não está sendo observado pela rapidez com que a salada ilegal de CNPJs está sendo feita. Por exemplo, deveria haver pedido do Ministério Público ou da parte credora, o que aparentemente sequer ocorreu. Número 5. Por que eu falo aparentemente? Porque como os documentos do processo não estão integralmente públicos, é impossível até para especialistas avaliarem se o que está acontecendo é legal ou ilegal. Isso em si é inconstitucional, porque pela Constituição Federal todo o processo tem que ser público, com raras exceções não aplicáveis a esse caso de direito empresarial. Então, o X e Elon Musk tem toda a razão de se queixar que o processo no STF está correndo em sigilo e que existe uma censura sobre a sociedade brasileira impedindo que ela saiba o que está acontecendo de verdade no Poder Judiciário. Número 6. O único caso no qual a justiça brasileira poderia alcançar as suas contas por ação ilegal do seu primo seria se você estivesse envolvido na fraude com ele. Então, é isso que também acontece com o caso da Starlink e do X. A justiça só poderia bloquear as contas da Starlink se ficasse provada alguma fraude, desvio ou confusão patrimonial da Starlink. Isto é o que está previsto no artigo 50 do Código Civil. Ocorre que é muito improvável que isso tenha ocorrido, porque sequer houve tempo hábil para que esse processo transcorresse. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada de modo relâmpago, o que impede o devido processo legal. Por fim, número 7, e talvez o mais importante,
esse processo nem poderia estar correndo perante o Supremo Tribunal Federal, porque o STF é uma corte constitucional e essa matéria é exclusivamente de direito empresarial. Ninguém tem foro privilegiado, então o processo é nulo, pois a competência deveria ser da primeira instância, como ocorreu no caso Lula. E o tribunal final deveria ser o Superior Tribunal de Justiça e não o Supremo Tribunal Federal. A Starlink, ao que tudo indica, está sendo alvo de uma brutal ilegalidade.